Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, política educacional, política esportiva. Agora nós vamos falar sobre outro tipo de política. Aqui ao meu lado está o Tiago Paraíba. Tiago Paraíba é acadêmico de serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco, militante do movimento negro e militante dos trabalhadores sem teto do Brasil. E é presidente do Diretório Estadual do PSOL, lá de Pernambuco. Tiago, um prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Bom ter você no Acre. Eu queria entender a tua vinda para cá. O que essa relação do PSOL de Pernambuco com o do Acre, que relação tem? Primeiramente, boa tarde, Taan. Boa tarde a todos os espectadores do Gazeta Entrevista. Queria também saudar aqui a presença do companheiro Jamir Rosas, que é dirigente nacional do PSOL, né? E, então, o que traz a gente aqui no Acre é que o PSOL é um partido que, na sua construção, tem essa relação com os estados, né? E, há um tempo, a gente também faz essa construção e essa relação, principalmente com o norte e o nordeste do país. E essa semana, amanhã, a gente vai ter um seminário sobre a questão do meio ambiente, né? Promovido aqui pelo Diretório Estadual do PSOL Acre, que é um preparatório para o encontro do PSOL nacional no próximo dia 20, né, no próximo final de semana, dia 20, que vai também tratar sobre esse aspecto do debate na Amazônia, né? Que, aliás, tem até um card aí, o Laércio, tem um card desse evento, olha aí, ó. É isso aí, Tiago? Isso mesmo, esse seminário vai acontecer amanhã, dia 5, às 19 horas, no auditório do Hotel Vila Rica. Vila Rica, exatamente. O Hotel Vila Rica fica ali, no calçadão da Gamileira. Não é isso? Isso. Dia 5 de maio, amanhã, às 7 horas da noite. E o Jamir estava falando a respeito dos convidados, é bem qualificado o público. Qual é a ideia desse seminário? A ideia é fazer um debate sobre a perspectiva, né, de olhar sobre a questão ambiental no Acre. E não sei só, esse é um pontapé, né? Porque... Mas são modelos de desenvolvimento. Eu não exagero se eu colocar esse como um ponto da agenda, né? Não, porque tem que pensar na questão ambiental como parte do processo do desenvolvimento. A gente vive numa agenda capitalista que separa esse processo, né? Onde a lógica que funciona não é da preservação, mas sim da exploração do meio ambiente, que a gente vai chamar em algum momento da fratura metabólica, né? Onde o indivíduo, o sujeito, no processo de desenvolvimento econômico, ele se aparta da relação com o meio ambiente. E a gente precisa de um processo de desenvolvimento que não se aparte do meio ambiente, mas que envolva a preservação do meio ambiente nesse processo de desenvolvimento. Por que é tão difícil convencer as pessoas disso, de que não existe essa separação? Você percebe como a gente está, parece que cristalizada essa ideia na gente. Eu quero uma relação bem organizada, daqui até acolá eu planto milho, daqui até acolá eu planto soja, e as coisas bem organizadinhas assim. E a floresta, por exemplo, ela é meio caótica nesse sentido, e a gente tem dificuldade de perceber isso. Então, eu acho que a gente tem que voltar para o processo de formação dos sistemas de desenvolvimento econômico, né? A gente vive num sistema de desenvolvimento econômico onde a gente tem uma concentração. E que concentração é essa? A gente tem uma concentração de terras, você tem uma concentração do meio de produção. Então, por exemplo, durante muito tempo a gente vive num processo de transição de desenvolvimentos econômicos de forma, por exemplo, vou dar um exemplo vindo de Pernambuco. A gente sai do processo do cultivo da cana-de-açúcar, da monocultura para a pecuária, né? E todo esse processo ele sempre está na concentração de terras. Onde duas atividades concentradoras de renda. De terras, onde você tem um dono da terra e ele faz um processo de exploração daquela terra para um processo também de concentração de produção de riqueza, que no fim das contas também é um processo de concentração de renda. Pensar o meio ambiente, pensar um desenvolvimento onde o meio ambiente faça parte desse processo é pensar também num processo coletivo, de coletividade. A gente precisa olhar para a terra como um processo, como um meio de produção de riqueza que possa ser compartilhado. Né? Então, pensar o meio ambiente hoje e o processo de desenvolvimento é também pensar numa ótica comunitária. Acho que a dificuldade está aí, né? Porque quando você olha para essa perspectiva de olhar a relação do meio ambiente com o homem, porque é um processo exploratório, né? Quando você, claro, qual a dificuldade de olhar
de ter esse olhar, né, do processo de desenvolvimento e a preservação do meio ambiente. Porque a lógica hoje funciona que o meio ambiente ele serve como modo de a terra, né, ele serve como modo de produção que é explorado. E esse meio explorado você tem quem é o dono e quem trabalha ali, né, para produzir para esse tal dono da terra. E aí a gente precisa inverter essa lógica, que a terra já seja compartilhada, e nesse processo de compartilhamento a gente desenvolve 2 etapas. Primeiro, a distribuição, né, da produção da riqueza que a gente desenvolve, que é produção de alimentos, entre outras coisas, e também o cuidado com a própria terra. Correto. E com o meio ambiente especificamente. Outro ponto de trabalho teu aqui diz respeito ao trabalho do MTST. Isso é algo que a gente, embora o Jamil seja um militante, um professor tentando explicar isso, mas a gente sempre tem dificuldades de entender a lógica do movimento dos trabalhadores sem teto. O que é esse trabalho e como é que ele está colocado aqui em Rio Branco? Especificamente, eu acho que semana passada, ou faz 15 dias, teve um militante do MTST com coordenador nacional, que é o Rodrigo Rafael. Ele esteve aqui e começou a reconstruir o trabalho que a gente está iniciando aqui no Acre, né? O Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos, ele visa lutar por um direito constitucional, que é o direito à moradia. Né? E aí muita gente se construiu uma narrativa ao longo do tempo, tanto com o MTST quanto com o MST, que é o Movimento Sem Terra, de que são movimentos de invasão, né, que toma a propriedade das pessoas, muito pelo contrário. Né? A gente faz um debate, que é o direito constitucional, de poder dar moradia digna às pessoas. Se você tem uma terra que ela está ali há muitos anos parada, ela não tem função social, ela não está produzindo, ela não está servindo para habitação, né? Ela tem que garantir a função social dessa terra. Então, o movimento ele trabalha nessa perspectiva. E os sem teto? Hã? E os sem teto? Na mesma lógica. Né? Se você tem... O Brasil é um país onde você tem mais gente sem casa e onde você tem muitos imóveis sem gente morando. Se você pegar nas grandes capitais, você vai ter uma série de imóveis vazios, que poderiam estar servindo, cumprindo essa função social de estar abrigando as pessoas. Então, o movimento ele faz essa discussão quando ele ocupa, seja um prédio ou quando ele ocupa um terreno em algum espaço da região periférica das cidades, fazendo esse debate. O que a gente quer discutir a gente não quer fazer um processo de, como dizem, né, de invasão, um processo de, digamos assim, de favelismo social daquele espaço. Não, a gente quer, de fato, desmascarar o processo que existe hoje de tem gente sem casa no Brasil. E como é que a gente resolve esse problema? Dando função social àqueles terrenos que estão desocupados. Ociosos, exatamente. Aqui em Rio Branco já existe uma ocupação de vocês, né? Ocupação Marielle Franco. Sim, São Marielle Franco. E a gente também está no processo de construção de um outro projeto social que o Movimento desenvolve, que é as Cozinhas Solidárias. Que é uma etapa... Como é que funciona isso aí? As Cozinhas Solidárias é um projeto que surgiu a partir da pandemia. A pandemia, ela desnudou uma realidade do Brasil. Porque no Brasil a gente tem várias realidades que ao longo da história a gente finge que não existe. É o racismo, no último período do golpe de 2016 para cá, o desemprego, a fome. Então, a pandemia, ela meio que desnudou todos esses problemas sociais. E aí a fome foi um dos elementos que se agravou, principalmente de 2020 para cá. A gente chegou a ter 33 milhões de pessoas passando fome real, sem saber o que iria comer durante o dia. E somando todo mundo, aquele que está na insegurança alimentar, aquele que come de manhã, mas não sabe se vai almoçar, não sabe se vai jantar, chegamos à etapa de 125 milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, num período onde muita gente no Brasil, mais da metade dos brasileiros, estavam em situação de insegurança alimentar. Então, o projeto da Cozinha Solidária, ele visa né, dar alimento a essas pessoas, né, que estão em situação de vulnerabilidade. Mas não é só dar o alimento pelo alimento. É uma perspectiva também de organização coletiva, porque a Cozinha Solidária ela funciona a partir do seu território. Né? São as pessoas desse território que constroem a cozinha, que organizam a cozinha, que organizam as pessoas que vão estar no cadastro do recebimento desse alimento, que vão fazer discussões
informações para que essas pessoas que estão recebendo esse alimento possam também desenvolver alguma atividade lá no futuro que possa gerar uma renda. As pessoas que estão na cozinha, elas também vão estar numa perspectiva de remuneração por essa atividade, uma construção coletiva do território. Então, uma perspectiva também de organização do conjunto comunitário. Agora, os equipamentos, a estrutura, tudo isso já está montado na ocupação Marielle Franco ou vocês ainda vão tentar buscar isso? Então, a Cozinha Solidária, inicialmente, quando ela iniciou no processo da pandemia, ela iniciou com um processo de arrecadação de uma vaquinha online, né? E depois, a partir de editais, foi conseguindo recursos a partir de ONGs, de financiamento. E agora a gente está com um projeto que foi interpretado pelo deputado Guilherme Boulos, né, que é o deputado de São Paulo, que é, né, uma liderança do MTST, que é tornar as Cozinhas Solidárias um projeto oficial do Estado, né, para que as cozinhas elas possam ser financiadas pelo Estado, porque isso também serve como mais um dos elementos de combate à desigualdade e à fome, que a gente já tem o Bolsa Família, a gente já tem o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e a Cozinhas Solidárias sendo mais um pontapé e mais um instrumento de combate à fome no Brasil. Tomara que dê certo. Bom, Tiago, nosso tempo acabou, então só reforçando, amanhã às 7h, no auditório do Hotel Vila Rica, o debate, o seminário sobre meio ambiente, articulado pelo PSOL, e a Cozinha Solidária, que queiramos nós, tenha um espaço generoso na agenda do governo federal que se implemente como política pública. Acho que são dois assuntos muito bacanas que falamos aqui. Muito obrigado pela tua vinda aqui no Gazeta Entrevista. Eu que agradeço a abertura e o espaço. Desejo um ótimo dia, um ótimo final aí de semana para todos os espectadores. Muito obrigado, Tiago. Obrigado mesmo. Terceiro bloco do Gazeta Entrevista é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Gazeta Entrevista volta amanhã.